Ó, mais uma vez, meu nome é Andressa, certo? Eu vou estar com vocês na matéria de automação. O colega já tinha perguntado qual a finalidade da matéria, já que vocês têm o curso específico de automação, né? Mas todos os cursos técnicos do Renovação, ele tem a matéria de automação para vocês poderem ter uma noção do que se passa na indústria ou até na questão do comércio. E para vocês verem que a automação faz parte da nossa vida, independente de que ramo a gente esteja. Hoje qualquer coisa basicamente consegue ser automatizado. Dentro de casa, se vocês pararem para pensar, até a roupa tem uma máquina que lava pra gente. Não fica muito bom comparado ao que se faz com a mão de fato. Mas hoje qualquer atividade pode ser automatizada sem muito gasto, sem precisar de um super conhecimento em engenharia. Mas se vocês tiverem uma noção básica de automação, vocês conseguem ter acesso a coisas, a novas tecnologias que permitem fazer isso. A gente vai começar com a introdução à questão da automação industrial, que é a base do que a gente estuda. E mais para frente a gente vai poder dar uma olhada em questões de automação residencial, que hoje é um dos grandes ramos. Antigamente isso era restrito a kits fechados, a kits que eram caríssimos, sistemas de segurança, o sistema de alarme. Hoje qualquer lugar que você vai tem um sistema de segurança, tem um sistema de alarme, porque isso barateou. Porque a tecnologia está cada vez mais acessível e as pessoas não precisam ser engenheiros para entender o que está acontecendo, certo? Mas voltando aqui com relação à automação industrial, o que acontece? Essa área foi uma área que avançou mais rapidamente com o passar dos anos, com o surgimento da tecnologia, certo? E todo dia a gente tem algo novo. Vocês veem, hoje a gente consegue estar tendo essa aula distante, cada um fazendo suas coisas, só pelo acesso à internet. Se vocês pegassem isso há 10 anos atrás, que não é tão longe, eu diria que poderia ser quase impossível isso acontecer. Mas hoje a gente está aqui. Tem gente que está em casa, tem gente que está no banco, tem gente que está fazendo diversas coisas e está conseguindo assistir isso. Certo? Então é a tecnologia avançando e servindo pra gente como ferramenta. Ó, eu só vou desligar o microfone de vocês para não ficar muito alto. Deixa eu descobrir quem é. Eu acho que é Daniel. Vou mutar o microfone dele aqui. Só para não ficar interferindo muito certo? Ó, basicamente, quando essas tecnologias elas avançam, outras coisas elas vão acabar sendo aprimoradas, certo? E esse aprimoramento das coisas, ele vai fazer com que novos projetos. Tá muito alto aqui, ó, o áudio de alguém, é o de Daniel. Daniel, tá escutando? Oi! Oi! Tá me escutando? Tô! Faça o seguinte, tem um botãozinho aí com o símbolo do microfone. Você tá vendo igual a esse aqui que tem na tela? Tô vendo. Você desliga ele e só liga quando você for falar, pode ser? Porque ele tá pegando o som de todo o ambiente aí. Aê, pronto. Aí quando você quiser fazer qualquer pergunta, você pode apertar de novo aí e você pergunta, viu? É só por causa do som do ambiente. Então, ó, quando essa tecnologia avança, a gente tem novos recursos
a nossa disponibilidade. Qual é a área de trabalho de vocês? Me contem aí. O que é que vocês trabalham hoje? Eu trabalhava na parte de instalação de construção de rede da Coelba. Da Coelba. Você faz técnico em eletrotécnica? Eletrotécnica, é. Vocês faziam tudo manualmente ou vocês tinham aparelhos que ajudavam esse serviço? A gente só tinha era bomba, retroescavadeira e caminhão muque. Isso tudo aí, apesar de ser algo conhecido há muito tempo, é uma forma de automatizar um serviço. Porque você imagina aí, você ter que cavar um buraco para botar um poste na mão. E quando dá pedra, né, que antigamente era um limpo manual, tirar um bocado de pedra na pá e na mão. Imagine aí o quanto de tempo foi poupado e o quanto de pessoas foram poupadas nesse sentido, né? Imagina aí, ficar batendo pedra meio-dia, debaixo do sol. Mas no mesmo tempo que a tecnologia vem para ajudar, ela também vem para atrapalhar, porque antigamente, né, tinha mesmo de gente para cavar buraco, para ganhar esse dinheiro. Hoje em dia reduziu. Reduziu a quantidade de pessoas. Isso é um ponto negativo, né? Porque, por exemplo, assim, quando tem eu, né, que eu não gostaria nunca de estar cavando um buraco, estar tirando pedra, pá, né, porque eu procuro conhecimento. Tem aquelas pessoas que não têm um conhecimento, né, e só tem esse tipo de trabalho, um trabalho bravo, um trabalho duro, para aquela pessoa já serve, né? Isso. Para quem precisa, às vezes é a única solução, né? É a única solução. E vamos supor que ganha bem, viu? Porque antigamente, né, a pessoa para cavar um buraco tudo, a pessoa tirava o quê? R$ 2.000, R$ 2.500. Ó, ganhava bem mesmo, viu? Ganhava bem um profissional desse, né? Uhum. Hoje em dia... É porque tem a questão do que é bom também para a empresa, né? Para eles é melhor, ao invés de ele pagar 10 pessoas para cavar buraco, ele paga 5 usando uma máquina e eles têm o dobro de buracos que eles teriam com 10 pessoas fazendo manualmente, né? Aí tem 5 vezes a mais. É complicado. Mas é isso. E infelizmente ou felizmente, a automação é esse processo, certo? É você transformar um processo que é simples e ele vira de certa forma complexo e ele acaba sendo automatizado. Você tem algo que faz aquelas rotinas que às vezes são repetitivas ou que às vezes até eram desumanas. Se vocês pegarem fotos de fábricas de carros lá no começo dos anos 80, por exemplo, 70, 80, vocês vão ver que quem montava os carros eram pessoas. Hoje a gente tem todo um maquinário que faz essa montagem das partes físicas gigantes e as pessoas só ficam com os detalhes. Mas tem aquele ponto, como vocês falaram. A gente tem muita gente que vai ficar desempregada porque era um trabalho braçal. Mas para a indústria, essa utilização das máquinas, ela acelera o processo e os riscos são menores. Só que se vocês observarem o que está acontecendo hoje com a questão do vírus, da pandemia, todo mundo isolado, tem muita fábrica aí que reduziu a questão do trabalho. Por quê? Porque apesar de se ter as máquinas, quem controla as máquinas são as pessoas. E se eu não tenho as pessoas, as máquinas são inúteis. Porque muita gente confunde a utilização de máquinas com a questão da inteligência artificial, né? De que a máquina ela vai trabalhar sozinha, de que não precisa de ninguém. Só que pelo contrário,
A automação, antes de tudo, ela exige que alguém esteja controlando aquilo. Seja através de um código, que a pessoa escreva antes e coloque lá na máquina, ou seja através de controle igual no videogame mesmo, em tempo real. O que acontece muitas vezes na indústria são aqueles braços robóticos, eles são controlados em tempo real por pessoas. A quantidade de pessoas é menor, mas o pouco que tem ainda é responsável por fazer as partes principais. Alguém aqui trabalha em alguma dessas cervejarias ou algumas fábricas que tem por aqui? Vocês conhecem alguém? Não, né? E hoje, Lucas, trabalha na Heineken. Na Heineken. Você vê, uma empresa daquele tamanho, por mais que seja cheia de máquina, a quantidade de pessoas ainda é grande. Obviamente que não é a mesma quantidade de gente que tinha 10 anos atrás. Até porque a gente tem diversos fatores aí que determinam a quantidade de pessoas trabalhando no lugar, né? Mas todo o maquinário que existe, ele precisa que alguém cuide dele. Então, quando a gente fala de automação industrial, é uma área onde, mesmo que vocês não construam aquelas máquinas que estão ali, mas vocês têm que ter o conhecimento para poder, às vezes, controlar ou dar manutenção. Quem trabalha com parte elétrica e trabalha com parte industrial, é necessário, muitas vezes, vocês saberem um mínimo sobre automação, porque na hora de fazer uma manutenção, vocês podem conseguir identificar o que é de fato um problema físico, um problema elétrico, do que seria um erro de programação de uma máquina. Porque imagine aí, vocês estão trabalhando com um braço robótico. E esse braço, ele está imprimindo uma força maior do que ele deveria imprimir. Pode ser várias coisas. Pode ser que a tensão esteja muito alta e ele esteja respondendo e trabalhando com essa tensão muito alta. Ou pode ser que lá na programação, na hora de instalar, ou por causa de algum pico de energia ou baixa, não sei, tenha desregulado essa programação inicial. E aí o que acontece? Como é que você identifica qual é o problema que está acontecendo? Na parte mecânica, a mesma coisa. Se eu não conheço todo, como é que eu posso diagnosticar? É aquela questão, né? Quando vocês vão no médico, antes de vocês irem para um especialista, vocês têm que passar pelo clínico geral. Vocês técnicos, eu digo direto, são os clínicos gerais da indústria. Vocês vão ser a primeira pessoa que vai olhar para uma situação e vai dizer, o problema aqui não é meu não. O problema é específico de alguém dessa área. Mas vocês só vão conseguir chegar a esse diagnóstico, a esse veredito, se vocês já tiverem o contato com aquilo ali. Nem que seja visual, ou eu aprendi num vídeo, ou eu estava vendo uma videoaula, que esse tipo de problema ocorre em determinada situação. Então, quando a gente estudar automação em todos os cursos, é para vocês terem essa visão total do ambiente que vocês podem se deparar. Ô, Andressa, Oi. Então, assim, a gente faz esse curso que está fazendo eletrotécnica, eletromecânica, mas mesmo assim tem que ter uma especialização. Não é isso? Né? Exatamente, porque hoje todo mundo automatiza um monte de coisa. Seja carro, seja alguma máquina, seja dentro de casa mesmo. Quem aí nunca teve vontade de instalar aquele circuito de câmeras que você consegue ver mesmo estando viajando, ou um sistema de alarme?
É por isso que às vezes a gente vê pessoas, né, que faz o curso técnico e falar, vou fazer curso técnico, vou arrumar lá o emprego. Mas não é assim, né? A pessoa faz e não abre a mente que tem que ter uma especialização, um curso profissionalizante, né? É porque assim, hoje realmente o mercado tá complicado. Agora, se você tem uma especialização, se você tem uma habilidade a mais, obviamente que isso vai enriquecer o seu currículo. Para vocês terem noção, na turma passada, se vocês quiserem, depois eu posso até mostrar os vídeos que eu gravei as apresentações. O pessoal tinha gente de diversas áreas. Tinha gente de fábrica, tinha gente da Coelba, tinha gente que nem estava trabalhando ainda. Quando eu pedi um projeto de automação, teve um grupo que fez um sistema de para poder encher caixa d'água, porque no prédio onde ele morava, onde um dos meninos moravam, tinha um problema que tinham duas caixas d'água, cada uma estava num nível diferente, uma mais alta, outra mais baixa, e a mais alta, ela se enchia a partir do que tinha na caixa mais baixa. Só que não tinha um mecanismo de detecção quando uma estava cheia ou não. Então, o que é que eles fizeram? Eles automatizaram essa leitura de nível e fizeram com que as duas se autoalimentassem sem precisar alguém subir na caixa para ver o que está acontecendo. Porque não se tinha essa automatização. E não foi um bicho de 7 cabeças. Eles pegaram o que a gente aprendeu na aula e aplicaram a esse tipo de situação. Entendeu? Às vezes não é necessário você ser um engenheiro de construção civil para entender a situação. Mas se você tiver uma visão, se você tiver a mente aberta para uma situação que às vezes é comum para vocês e conseguir aplicar o mínimo de conhecimento, vocês conseguem resolver o problema. Entendeu? Não sei se com a turma de vocês a gente vai ter esse foco, mas a outra turma a gente focou muito em automação residencial. Porque a maioria do pessoal tinha problemas dentro de casa que poderiam ser resolvidos de forma simples. Automação residencial eu gosto, né? Até porque eu também faço instalação de casa. Agora, instalação simples, né? Não faço instalação sofisticada ainda que eu não aprendi. Mas instalação simples eu faço. Um chuveiro, um ar-condicionado, mas outras coisas eu não faço não. Só para vocês terem noção, os meninos fizeram em outro projeto, na última turma, um sistema para poder acender a lâmpada e ventiladores por comando de voz ou pelo celular. Eles não criaram o sistema que recebia os comandos de voz. O que é que eles fizeram? Já existia no mercado uma caixinha do próprio Google que entendia comando de voz. Eles adicionaram isso à rede elétrica e ao Bluetooth do celular e conseguiram controlar. Não foi algo que eles precisaram construir o identificador de voz. O que é que eles fizeram? Eles pegaram uma ferramenta que já existia e aplicaram à casa deles. E foi algo, ao meu ver, sensacional, porque a questão da automação não é você reinventar a roda. Como eu sempre digo, não é você criar algo do zero e ser o gênio. É vocês pegarem algo que já estão no conhecimento de vocês, algo que já é do cotidiano de vocês e melhorar a partir dali. Para quem é da área de elétrica mesmo, hoje a gente tem muito sensor, que antes era caríssimo, que você compra de 10, 15 reais e que se você entender o conceito, você faz instalações aí em residências onde você tira mais de 200% em cima desse valor. Por exemplo, sabe aquelas cenas de filme quando as pessoas entram em casa e a luz acende? Ela detecta a presença? Ou então, até no hotel mesmo, se vocês olharem,
Tem hotéis que tem sensor de presença para acender a luz do corredor. Aquilo ali não é nada demais. Ali não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É só um sensor ligado à rede. Hoje isso já vem pronto. É mais importante, às vezes, você ter o conhecimento na parte elétrica do que ter o conhecimento de como o sensor funciona. Porque atrás dele tem um manualzinho dizendo quanto tempo fica aceso e você consegue determinar quanto tempo vai ficar. Entendeu? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui é coisa que a gente já conhece, só que é aplicado de uma forma diferente. Aí, ó, a partir desse ponto aqui, a gente vai ter a questão do histórico, que é a parte de introdução básica, né? Todo assunto que a gente vai estudar, ele evoluiu e ele tem uma história por trás, certo? Basicamente, a questão da automação industrial, ela parte do ponto do surgimento da indústria. Só que bem antes disso, já existiam outros pontos, certo? Como, por exemplo, na pré-história, o homem ele desenvolveu habilidades e mecanismos, certo? Que tinham o intuito de reduzir o esforço que ele ia fazer. Por exemplo, para caçar, até hoje, a gente tem armadilhas. Quem gosta de pescar, tem varas para fazer isso. Mas a gente sabe que dá para ser feito sem a ajuda de nenhuma dessas ferramentas. Só que isso foi desenvolvido para evitar que o esforço físico acontecesse. Porque você imagine aí, imagine o homem lá na pré-história, esperando para caçar. Às vezes ele tinha que ficar o dia todo esperando alguma presa aparecer para poder conseguir pegar. E olha lá se ia conseguir pegar. Quando ele cria uma armadilha, ele não tem a necessidade de ficar lá assistindo. Ele só tem que checar para ver se a armadilha foi ativada ou não. Certo? Então, essa realização de atividades, ela partiu disso daqui, de diminuir o esforço físico, certo? Ou então, por exemplo, a questão do surgimento da roda. Por que é que foi criada a roda? Para reduzir o esforço na hora de movimentar algo, certo? Vocês imaginem aí aquelas pirâmides do Egito, como é que elas foram construídas? Todas à base de atividade escrava e de esforço físico. Não se tinham grandes tecnologias na época, mas mesmo assim a gente tem monumentos que existem até hoje. Aqui, ó, a gente tem no século XVIII o início da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, certo? Que foi quando se surgiu os primeiros modelos de produção. Que hoje a gente tem diversos modelos e nesse tempo aqui foi que surgiu a determinação desses modelos. E quando você define um modelo de produção, você tem um aumento significativo da produção numa linha de montagem, por exemplo. Certo? Para poder acontecer esse aumento de produtividade, foram criadas diversas inovações tecnológicas. Por exemplo, as máquinas modernas, capazes de produzir com maior precisão e rapidez quando comparadas ao trabalho manual. Outro ponto que alavancou essa questão da automação industrial foi a questão do surgimento de novas fontes energéticas. Por exemplo, o vapor, que ele foi utilizado para substituir a questão da utilização da energia hidráulica ou da questão da força física que era utilizado. Como vocês sabem, os trens, por exemplo, eles eram movidos a vapor. Isso não exigia, imagine um trem naquele tamanho ser movimentado por força física. Mesmo que através de algum recurso
que fosse, como é que eu posso dizer? Mesmo que se tivesse um maquinário que permitisse as pessoas aplicar energia sobre isso, seria muito desgastante. Quando eu tenho o vapor como essa fonte de energia, o trabalho que eu tenho é produzir esse vapor. E aí existem diversas formas que podem facilitar esse processo, certo? Por exemplo, isso daqui era uma máquina de fiar hidráulica, ou seja, ele tem todos os mecanismos, onde você tinha um pedal, e esse pedal era acionado por uma pessoa, e ele ia produzindo movimento a partir do momento que esse pedal era ativado. Só que aí eu tenho a aplicação da força física sobre o pedal. E isso, na época, era uma super inovação. Só que antes mesmo dessa máquina acontecer, já se tinha a máquina a vapor, certo? Ela apareceu em 1712 e essa máquina ela tinha o intuito de fazer com que esse cavalinho aqui, ó, ele produzisse a movimentação a partir do momento que o vapor era injetado nessa válvula aqui, certo? O que aconteceu? Em 1769, aconteceu esse controlador, que ele era chamado de regulador de esferas, que ele foi desenvolvido por James Watt, e ele tinha o objetivo de controlar a velocidade de um motor, só que através de um vapor. Então eu tinha uma caldeira, ou seja, uma caldeira era um local onde eu produzia fogo, basicamente, e essa caldeira ela ia produzir esse vapor que era injetado ao motor. Basicamente, o que é que eu tenho? Quanto mais vapor eu tenho, mais velocidade esse motor vai ganhar. Quanto menos vapor eu tenho, a velocidade vai ser reduzida. Para a época, 1769, isso daqui era super avanço. Só que não tinha uma aplicação de fato. Era uma aplicação meio que experimental ainda. Porque não tinha maquinário que acompanhasse esse tipo de evolução. Certo? Aqui tem uma explicação do que seria o funcionamento desse controlador. Depois vocês podem estar dando uma lida. E aqui também tem um link do YouTube que mostra o funcionamento desse motor. Vou até botar aqui só para vocês verem. Ó, basicamente, esse daqui é o funcionamento dele. Tá vendo? Quando eu tenho a pouca passagem do vapor, ele diminui. Quando eu vou repetir, quando eu tenho muita passagem de vapor, essa tampa aqui, ó, ela acaba fechando e aumentando a velocidade, tá vendo? Pra época, isso daqui era um controle absurdo. Deixa eu voltar. Pronto. Deixa eu voltar pra cá. Depois vocês podem dar uma olhada aqui melhor. Pra gente, só a nível de conhecimento, a gente não utiliza muito essa questão desse motor, mas só para vocês terem uma noção que nessa época já existia algo, certo? E isso daqui aconteceu no século XVIII. Foi no início da Revolução Industrial. Aqui a gente já chega no século XIX, que é quando se tem o surgimento da energia elétrica e ela começa a ser aplicada nas indústrias, certo? E a utilização da energia elétrica mudou totalmente a forma como as coisas eram produzidas, certo? Além da energia elétrica, veio a invenção do telefone e do telégrafo.
a expansão das estradas de ferro, locomotivas a vapor e o crescimento da indústria naval, e veio o surgimento do motor à explosão, que é o que a gente tem até hoje nos carros. Obviamente que a tecnologia foi melhorada, mas o motor à explosão foi a base do que a gente tem hoje nos carros. Passando para o século XX, a gente tem o surgimento dos computadores e dos servos-mecanismos, que basicamente esse tópico aqui é o que a gente estuda em automação. Hoje tudo é controlado por um computador ou por um microcontrolador. Para vocês terem noção, até o controle da televisão, ele tem um sistema pré-programado para aquelas funções ali acontecerem, certo? Mas essa questão do processamento, ele não é algo exclusivo do século XX. Existiram outros recursos que são replicados aqui no século XX, como o uso de ábacos, régua de cálculo e os famosos cartões perfurados. Só para vocês terem uma noção, quando o primeiro homem dos Estados Unidos foi lançado ao espaço, isso aconteceu na época da Guerra Fria, e os Estados Unidos eles tinham que mandar alguém para o espaço antes da Rússia. Quando isso aconteceu, não se existiam computadores. O que se tinha eram pessoas que realizavam cálculos. Literalmente existia um departamento na NASA onde tinham pessoas que faziam cálculos. Então todo aquele processo de lançamento do homem ir e voltar foi calculado por pessoas. Isso levou muito tempo. Logo em seguida que aconteceu essa questão do lançamento do primeiro homem no espaço, veio a criação dos cartões perfurados, que foi o que deu início aos computadores. A IBM fez o primeiro computador e ele era controlado por cartões perfurados, ou seja, as funções que ele tinha estavam nesses cartões. E quando os cartões eram colocados no computador, ele realizava aquela função. E às vezes era uma função boba, uma soma, uma multiplicação, algo que uma calculadora já faria por si só, certo? Aí, ainda aqui no século XX, George Boyle, ele desenvolveu a álgebra booleana. Vocês vão estudar essa questão da álgebra booleana também na parte de eletrônica, na eletrônica digital, que é cotada basicamente sobre a álgebra de Boyle até hoje, que é algo que está presente em diversas áreas, se apresentam de diversas formas, só que o conceito é o mesmo, certo? Uma coisa importante, os computadores constituem a base de toda a tecnologia da automação contemporânea e exemplos de sua aplicação. Estão presentes praticamente em todas as áreas de conhecimento. Hoje, tudo é controlado por base de um computador. Seja um computador, como a gente já conhece, como o celular de vocês, ou um microcontrolador que já tem algumas funções pré-determinadas. Hoje, basicamente, para você trabalhar com automação na indústria, você tem que entender o que é um CLP, que é um controlador lógico programável. Esse controlador, ele é um computadorzinho, só que você determina quais são as atividades que eles vão fazer através de linguagens. Dentro dessa questão da indústria, existem os processos industriais e variáveis de processo. Isso daqui é um pouquinho de teoria, certo? Mas a automação industrial, ela vai se dividir, e alguns métodos de divisão os processos industriais, e outro método de divisão são as variáveis de processo, certo? Basicamente, ele é dividido em duas modalidades quanto aos tipos de processo.
Tem os processos de manufatura e os processos contínuos, certo? Que são esses dois aqui. Os processos de manufatura, eles são aqueles que é necessário que haja uma grande movimentação mecânica das partes, certo? Por exemplo, a indústria de automóveis é quem melhor define um processo de manufatura. Basicamente, toda a linha de produção de uma indústria de automóveis, ela tem robôs, ou ela tem braços robóticos, ou ela tem atividades que são mecânicas, só que são feitas através de maquinário e não através de pessoas, certo? Então, basicamente, manufatura são processos que há uma movimentação grande das partes mecânicas, certo? Se vocês pudessem definir os processos de manufatura, eles seriam definidos através das grandezas, que são força, velocidade e deslocamento. Toda vez que vocês ouvirem a palavra manufatura ou processos da manufatura, vocês associem com força, velocidade e deslocamento. São atividades que há uma aplicação maior desses tipos de grandeza, certo? Já os processos contínuos, eles são o oposto do manufatura. Eles são classificados por a menor utilização de movimentação mecânica possível, certo? Por exemplo, uma estação de tratamento de água, você tem os processos para purificar aquela água, só que se vocês observarem, a atividade, e muitas das vezes, ela não é mecânica. São atividades químicas ou são atividades que envolvem a movimentação da água em si, mas não de partes da estação, certo? Então, as grandezas que melhor definem os processos contínuos é a questão sensorial, é a questão de temperatura, de vazão, de pressão. Se a gente pudesse melhor definir esses dois processos, eu diria que os processos contínuos, eles têm eles têm atividades voltadas mais para a questão da parte sensorial mesmo. É onde entra a questão de medida através de sensores, é onde quem se movimenta o tempo todo é a situação no processo e não o maquinário em si, certo? Outra coisa, apesar de existir esses dois modelos de processo, a maioria das fábricas elas trabalham com os dois. Por exemplo, uma cervejaria, há momentos onde ela tem processos contínuos, que é a produção da bebida, por exemplo, e tem momentos que ela tem processos de manufatura, certo? Que é a questão do envasamento e a parte do transporte. Então, às vezes uma fábrica ela não tem um processo só, ela tem diversos processos, mas o que vai classificar ela é o que tiver uma maior quantidade de processos naquele sentido. Então, se ela tiver uma maior atividade de manufatura, ela vai ser classificada como uma indústria de processos de manufatura. Se ela tiver mais processos contínuos durante a sua atividade, então ela vai ser classificada como processos contínuos. Não quer dizer que ela não possa ter os dois ao mesmo tempo. Ela pode, tá? Isso não é uma regra definitiva. Mas há essa classificação até para entender a questão da estrutura física do lugar, certo? Também há classificação por grau de flexibilidade. A gente tem 3 graus diferentes, certo? A gente tem a automação rígida, a automação programável e a automação flexível, certo? Onde 2 fatores são avaliados, que é a variedade de produto com relação ao volume da produção, certo? Elas são inversamente proporcionais. Se vocês pararem para observar aqui no gráfico,
A automação rígida, ela é quem produz o maior volume de produtos, certo? Por exemplo, ela enquadra aqui a partir de 10.000 unidades a 1 milhão de unidades de produtos. Porém, não há uma variedade grande na hora da produção. Por exemplo, quando a gente fala de bebida, quando a gente fala de cerveja, uma linha de produção de cerveja, quando ela está produzindo a cerveja X, ela vai produzir 10.000 garrafas da cerveja X. Ela não vai, no meio do processo dela, parar para fazer outra cerveja. Ela só vai fazer aquela. Mas, por exemplo, quando vocês vão numa camisaria e vocês pedem para fazer 50 camisas com o logo de uma empresa, aquilo ali é uma produção mais... É o que a gente chama de automação programável. Eu tenho uma quantidade específica e pequena sobre um determinado produto e ele vai ser produzido 50 e acabou. Depois você pode botar mais 50 do mesmo ou de outro. Isso daí é tranquilo. Já uma automação flexível é quando você tem uma diversificação de materiais ou de produtos, mas você tem uma quantidade maior. Digamos que ela é um meio termo entre a programável e a rígida. Então, você está aqui no meio, você tem uma quantidade de produção maior do que a programável. Você tem uma determinada variação, mas você tá chegando aqui bem próximo à questão da rígida. Aqui, ó, um pouquinho de conceito. A automação rígida está baseada em uma linha de produção projetada para a fabricação de um produto específico. Apresenta altas taxas de produção e inflexibilidade do equipamento na acomodação de variedade de produção. Ou seja, quando eu estou produzindo algo em grande escala, eu estou fazendo uma automação rígida, certo? Eu não tenho variação de produção, eu só tenho um produto sendo produzido em grande escala. Já a automação programável, basicamente, quando eu tenho esse tipo de automação aqui, o equipamento que eu uso para projetar, ele consegue ser modificado. Então, eu posso acomodar diversos tipos de produtos e consigo produzir várias coisas, só que numa escala menor, certo? Por exemplo, como eu tinha dito a vocês, na hora de vocês fazerem camisas, ou uma empresa pede para outra empresa criar uniformes. Então, ali a gente tem uma automação programável, onde as situações elas são mutáveis, independente do que eu tenha feito antes. Já a automação flexível é a mistura do que é a rígida com a programável. Só que ela consegue produzir uma quantidade maior, certo? Ela, por exemplo, biscoitos. Existem marcas de biscoito a Traquinas, por exemplo, que você tem vários sabores diferentes e que quando você vai produzir isso para venda, você não vai tirar 10.000 de morango ou 10.000 de chocolate. Você vai fazer misturas. Então, a automação flexível, ela me permite fazer diversas coisas em uma escala maior. Obviamente que não vai ser uma escala gigante, mas ela vai ser bem maior do que a programável. Ó, aqui tem a questão do que seria importante, né? Algumas razões que justificam a automação da produção e da manufatura são as seguintes: o aumento da produtividade, redução dos custos de trabalho, minimização dos efeitos da falta de mão de obra qualificada, redução ou eliminação das atividades manuais rotineiras, aumento da segurança do trabalhador,
melhoria na uniformidade do produto, realização de processos que não podem ser executados manualmente. É aquele ponto que você já tinha dito antes. O bom da automação é que as funções elas são feitas muitas vezes de forma mais rápidas e com a melhor qualidade. Só que tem a questão do mercado de trabalho também. O que acontece é que, às vezes, ao automatizar uma atividade, a gente acaba tirando o trabalho de uma pessoa. Isso é um ponto muito negativo. Então, por isso que eu digo sempre, se especializem o máximo que vocês puderem, no máximo de coisas que vocês puderem. Porque, às vezes, o trabalho que vocês fazem hoje, amanhã ele pode nem existir mais. E se você ficar só preso a ele, a tendência é que quando ele suma, você acabe ficando sem trabalho também. Ó, eu não vou entrar tanto hoje nessa questão aqui, ó. Eu só vou até... Pronto, eu vou até aqui, certo? Só para vocês terem uma noção. O que é que vai acontecer? Até esse ponto que eu mostrei aqui a vocês, eu vou estar passando uma atividade que vocês têm que fazer, certo? Eu vou colocar lá no site da FATEC e vou mandar no grupo também. Mas eu quero que vocês entreguem essa atividade num lugar só, tá certo? Eu vou ver qual é a melhor forma de vocês fazerem, mas não façam atividade no caderno e tirem foto, porque às vezes a foto não fica boa para corrigir. Então eu vou ver qual é a melhor forma da gente fazer essa atividade, certo? Eu vou passar para vocês ainda essa semana qual vai ser o método que a gente vai utilizar para poder vocês responderem essa atividade. Minha dica é que eu uso muito as ferramentas do Google, porque já vem nos celulares, vocês não tem que baixar, só um ou outro programa que acaba que vocês precisam baixar, mas vocês podem estar utilizando as ferramentas do Google para isso. Eu uso muito a questão do Google Docs, que ele tem lá a planilha, ele tem documentos, ele tem os formulários. Aquele formulário que eu pedi para vocês responderem, por exemplo, ele foi uma ferramenta do Google. Eu posso estar até colocando a atividade em um formulário e mandando para o grupo e vocês responderem igual vocês responderam a atividade ou a solicitação de e-mail. Eu vou olhar direitinho qual é a melhor forma e passo para vocês, certo? Mas basicamente toda semana o que a gente vai fazer é o assunto, eu vou passar uma atividade a partir daquele assunto e vocês vão me enviar até a sexta-feira, certo? A aula é hoje, até a sexta-feira que vem vocês têm para me enviar a atividade. Aí no sábado que vem a gente corrige a atividade e prossegue o assunto, certo? Para as pessoas que não vão conseguir assistir em tempo real, o processo é o mesmo. Vocês assistem essas aulas, eu coloquei a apostila lá na plataforma da FATEC, vou botar no grupo também. Essa mesma apostila que está aqui no vídeo, eu coloco para vocês. E a partir do vídeo e a partir da apostila e de pesquisas, vocês respondem a atividade. Tá certo? Ó, vou dar o prosseguimento aqui nesse tópico agora, onde a gente tem mecanismos de acionamento e movimentação. Até esse ponto anterior aqui, que são os tipos de processos, certo? Eles são a parte da teoria, basicamente. A gente vai entrar agora na parte de conceitos, para a gente poder começar de fato a entender o que é automação, certo? A gente tem diversos mecanismos no processo de automação,
E esses mecanismos, eles se dividem por tipo, certo? Como vocês podem ver aqui, a gente tem os elétricos, que são motores, válvulas, solenoides, eletroválvulas. A gente tem os hidráulicos, que são válvulas e cilindros hidráulicos. Os pneumáticos são válvulas e cilindros pneumáticos. E mecânicos, podem ser polias, engrenagens e correias. Esses mecanismos aqui, eles se dividem com o passar do tempo e eles podem ser controláveis quando a gente fala de automação, certo? Alguns conceitos que eu peço a vocês, quando vocês verem o vídeo, quando vocês pegarem a apostila, anotem esses conceitos no caderno, porque é algo que, querendo ou não, cai na prova, e quando vocês anotam, vocês acabam memorizando, nem que seja para anotar. Então, vocês acabam tendo esse assunto, pelo menos copiado uma vez, tá certo? Então, quando chegar aqui nessa parte de conceitos, vocês anotem no caderno ou anotem em algum lugar que vocês achem melhor. Mas na parte de conceitos e de sensores, eu preciso que vocês tenham isso anotado. Ô, Júnior, desliga o microfone aí, na moral. Tem alguém dando retorno. Pronto? Pronto. Valeu, brother. Ó, vocês podem estar perguntando, viu? Não se acanhe, não. Pode perguntar. É porque eu tô sendo mais objetiva, porque como o pessoal vai assistir o vídeo depois, se ficar muito longo, pode ficar meio chato, né? Porque esse assunto já é um pouquinho enjoadinho. Mas a partir daqui eu prometo que vai melhorar. Certo? Professora, a senhora falou que é para copiar esses conceitos aí no caderno, né? Isso. Copiem esses conceitos depois, não precisa ser agora, não. Mas quando vocês forem fazer atividade, porque assim, são conceitos que vai e volta. Andressa, Oi. eu pedi para a senhora tirar um print e mandar pro grupo para eu copiar no caderno esse conceito, porque eu tô na rua, não tem como eu fazer isso não. Não, sem problema. É o que eu tinha dito antes. O que é que eu vou fazer? Esse slide aqui que eu tô mostrando para vocês, eu já coloquei ele lá no site. E para quem não está conseguindo acessar o site, eu vou colocar ele lá no grupo. Então, o assunto todo dessa aula e da próxima já vai estar lá no grupo. Não é porque eu estou perguntando esses conceitos que a senhora mandou. É uma observação que a senhora mandou copiar, né? Ah, sim, isso. Aí eu queria que a senhora printasse e botasse no grupo para eu copiar. Não, é isso que eu estou dizendo. Esses conceitos já estão no slide. Eu vou colocar lá no grupo o que é que vocês devem copiar. Explicadinho. Tá bom, tá certo. Viu? Pra ficar mais fácil. Bom. Eu boto até a página. Qual é? Só pra vocês. Tá certo. Professora, a senhora falou que vai passar a atividade, já é hoje, é? Eu passo hoje, a partir disso daqui. E vocês têm até sexta-feira pra me entregar. Ok. Agora, eu acredito que eu vou utilizar o mesmo... Vocês chegaram a preencher lá o e-mail, não chegou? Sim. Eu vou utilizar aquela mesma ferramenta para vocês responderem a atividade. Por quê? Certo. Para mim é mais fácil de corrigir, estando todas as atividades num lugar só. E porque às vezes vocês tiram foto no caderno e não dá para enxergar muito bem. Então, minha sugestão é, quando vocês responderem a atividade, vocês deixem ela no caderno. E aí, quando você responder ela toda, você digita a resposta lá no formulário que eu vou mandar. Certo? Que aí eu acho que fica bom para todo mundo. Mesmo que não mandar lá no formulário, tenha no caderno. Agora, se fizer só no caderno, não precisa me mandar, certo? Porque aí vocês vão ter que tirar foto e fica ruim. Vamos lá. Esses conceitos básicos é basicamente a definição das palavras, como a gente conhece. E depois a gente vai ver a aplicação deles na área de automação. Um processo é basicamente o quê? Um conjunto ou passos que objetivam atingir uma meta. Ou seja,
se vocês vão aprender a dirigir, por exemplo. Vocês têm passos para saber como é que se dirige. Ou então, vamos supor que vocês vão fazer um bolo. Vocês têm o passo a passo do que é que se deve utilizar e de quais são os passos para poder fazer aquele bolo. Então, a definição de processos é universal. É o conjunto de atividades que eu vou fazer para poder chegar a um objetivo, certo? E isso é aplicado a qualquer coisa, seja fazer um bolo ou fazer um poste, por exemplo. Já o processo automatizado é quando eu pego um processo que já existe de forma simplificada, certo? Só que quando eu automatizo ele, os processos eles vão verificar o seu próprio funcionamento. Por exemplo, na hora de envasar a cerveja, tem uma pessoa lá na esteira olhando se a quantidade de cerveja está certa na garrafa? Vocês acham o quê? Ninguém sabe. Eu acredito que não, né, professora? Porque as máquinas já fazem isso, né? Não é assim, não? Exatamente. Eu tenho sensores que vão dizer a quantidade de cerveja que tem ali dentro. E existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Por exemplo, nesse processo de envase, vocês podem medir pela quantidade de líquido que vai descer. Por exemplo, eu coloco lá 600 ml. Aí a injetora na garrafa só vai colocar 600 ml. Ela vai despejar. Quando chegar aos 600 ml, ela para. Esse é o processo mais objetivo que se tem para encher uma garrafa. Tipo a bomba de gasolina, só ele tem a programação Exatamente. e só vai aquela quantidade. Exatamente. Pronto, é a melhor definição possível. A bomba de gasolina, ela funciona desse jeito. Só que vocês sabiam que ela não mede essa quantidade em ml nem em litro? Ela mede através de tempo? Ela utiliza a medição da pressão de injeção e o tempo que essa pressão é aplicada para determinar a quantidade de líquido que vai passar ou não. Por exemplo, se eu tenho uma pressão X e se eu deixo a bomba aberta por 10 segundos, quanto de água, por exemplo, vai vazar? Vocês entendem que na hora de medir quantidade é esse conceito que é utilizado? Por exemplo, na energia de casa, como é que aquele medidor ele faz a contagem de quantidade? É por tempo e não pela quantidade em si de energia que está passando. Ele pega a pressão, a tensão que está passando, e ele conta quanto tempo aquela tensão ali, quanto de corrente passou naquele tempo. E aí ele chega a uma quantidade. Basicamente, um sensor para envasamento faz isso. Ele determina o tempo. Se eu quero encher 600 ml, a bomba tem que ficar ligada na garrafa por 5 segundos. Aí ele conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele para. Levanta, aí vem a próxima garrafa. E ele fica nesse processo por tempo. Entendeu? Porque você contar a quantidade de ml seria mais complicado para o processo. Não é que seja impossível. Mas para o processo é mais rápido você contar a quantidade de tempo. Então, como é que o pessoal sabe em quanto tempo, quantas cervejas são produzidas? É porque ele sabe exatamente quanto tempo leva para encher, ele sabe exatamente quanto tempo leva para a esteira andar. Então ele consegue fazer o cálculo baseado
praticamente em tempo. Tudo é baseado em tempo, quando a gente fala de sensores, basicamente. Certo? Então, os processos automatizados são esses processos onde eles têm sensores durante todo o caminho, e esses sensores, eles avaliam se esse processo deve ou não continuar, baseado nas leituras que ele tem naquele momento. Por exemplo, numa esteira, se a cerveja ela tá passando, como é que eu sei, por exemplo, que caiu uma garrafa? Vocês têm noção disso? Como é que eu sei que... Vamos supor que eu tenho uma esteira de invase para cerveja de 600 ml. Como é que vocês definiriam que uma garrafa caiu no meio do andar da esteira? Alguém chuta? É um jeito de descobrir isso? Obviamente que é antes de ver que ela vai derramar, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido essa história, porque todo professor que eu conheço conta essa história. Existia uma fábrica de pasta de dente. E essa pasta de dente, ela era colocada na caixa. Só que se uma dessas caixas caíssem no momento que estava na esteira, todo o processo ele tinha que ser reiniciado. Ou seja, tinha que resetar a máquina e começar o processo todo de novo. Tirar a caixa e iniciar o processo todo de novo. O que é que um cara fez? Ele pegou um ventilador e colocou na frente da esteira. Certo? Quando a caixa passava, se ela tivesse vazia, se não tivesse colocado uma pasta de dente lá dentro da caixa, a caixa ela automaticamente era expulsa da linha. Então não tinha como a caixa cair no meio do processo, porque se ela ficasse vazia, o ventilador ia jogar ela para fora. Então isso é um método de automatizar, sem precisar parar. Professor Cristiano, dê um exemplo desse aí, professora. Tá vendo? Todo mundo conta essa história. Cada um conta de jeito diferente. Eu gosto dessa história por causa disso. Então, isso é um método de vocês automatizarem. Usou uma super tecnologia? Não. Você utiliza o que está como é que eu posso dizer? Algo que está nas suas mãos. Normalmente, nesses processos, como eu falei para vocês, como é que eu sei que uma garrafa caiu ou não numa linha de produção? Eu tenho sensores que medem localização de garrafa a garrafa. Então, se eu tenho um espaço vazio ali, eu sei que uma garrafa caiu. Só que aí eu tenho que avaliar duas coisas. O espaço entre uma garrafa e outra, porque se as garrafas estiverem muito juntas, como é que eu vou identificar que uma caiu ou não, se elas estão muito juntas? E 2, a altura que eu coloco esse sensor para ele identificar se a garrafa caiu ou não. Porque dependendo da garrafa, se ela cair e o sensor estiver muito baixo, eu vou fazer a leitura da garrafa do mesmo jeito. Então eu tenho que avaliar também quando essa garrafa cai, qual é a altura que ela fica? Entendeu? Tudo isso vai ser calibrado no sensor através de uma pessoa. Um processo automatizado, por mais que eu utilize ferramentas para facilitar tudo isso, eu preciso da pessoa. Eu preciso do conhecimento de alguém para poder fazer com que o processo flua da forma correta. Aqui a gente tem outro conceito, que é a variável de processo, que é qualquer grandeza ou condição de um processo que é passível de variação. Em controle de processos também é chamada de variável controlada. Essa variável de processo é o seguinte, gente. Vamos supor que numa linha de produção de cerveja, o menino dá risada quando eu falo, porque meus exemplos só envolvem cerveja, mas eu não sou cachaceira não, viu?
É só porque é o exemplo mais Mas fácil. toma uma, né, Pro? De vez em quando eu tomo uma. Esses tempos não. Mas de vez em quando sim. Mas o que De vez em acontece? quando tem que tomar uma né? Faz parecer, né? Alegrar. É. Mas, ó, o que acontece? O melhor exemplo de variável de processo que eu posso dar para vocês é a questão da produção da cerveja. Por exemplo, tem uma temperatura na qual a cerveja tem que estar o tempo todo durante o seu processo de produção. Certo? E se essa temperatura variar, tem um problemão. Porque imagine aí, você tá lá produzindo a cerveja, eu vou dar uma medida hipotética, certo? Eu nem sei se essa medida é de verdade. Mas vamos supor que ela tenha que estar lá no tanque a 4 graus. Certo? A menos 4 graus, por exemplo. E de repente há uma queda de energia e essa temperatura aumentou. Ela foi para 10 graus. Aí o que acontece com esse processo? Se essa variável ela for decisiva para uma aproximação, ela vai interferir totalmente. Então, por exemplo, a temperatura da cerveja, ela é uma variável de processo. Por quê? Ela é utilizada para medir um estágio, e se houver variação nela, eu determino outro processo também. Então, as variáveis de processo são medidas que elas podem variar durante o processo e que, conforme haja essa variação, eu vou ter uma atitude a ser tomada a partir daquilo ali. Certo? Então, a variável de processo, ela aparece praticamente o tempo todo. O outro conceito é o controle de processos, certo? Que é a técnica de manter variáveis de um processo, como temperatura e pressão, em valores pré-determinados a partir de um procedimento que calcula correções proporcionais a uma ou mais variáveis que são medidas em tempo real por um determinado equipamento. É aquilo que eu falei a vocês. Na temperatura de produção de cerveja, por exemplo, se eu tenho uma queda ou um aumento de temperatura, eu preciso saber o que é que eu vou fazer se houver uma dessas duas variações. É o controle de processo. Vamos supor, se a temperatura diminuiu demais, eu preciso de uma medida que controle essa temperatura. Isso vai estar determinado no controle dos processos, porque essa variação ela já era esperada. Então, se eu tenho uma variável de processo, obviamente eu tenho que ter um controle sobre essas variáveis. Então, os controles são essas técnicas que eu utilizo para manter essas variáveis sobre o controle, certo? O sensor, como o nome já diz, ele basicamente ele está conectado ao quê? A variável de processo. Quando eu digo a vocês que eu tenho que medir a temperatura da cerveja, eu tenho um sensor lá dentro do tanque que determina qual é essa temperatura, certo? E toda vez que essa temperatura aumenta ou diminui ou fica estável, esse sensor é o responsável por fazer essa medida. Então, existem diversos tipos de sensores, existem diversas atividades que podem ser feitas a partir da utilização do sensor. Por exemplo, o que é que acontece normalmente em como é o nome daquilo, meu Deus? Em açougues. O que era que acontecia muito em açougue, com gente que trabalhava cortando carne naquelas máquinas. Muitas vezes a pessoa acabava tendo um acidente, cortando o dedo, cortando mão, fazendo misérias. Por quê? Porque antigamente não existia um sensor que identificava quando a pessoa estava com, de fato, uma carne ou quando a pessoa estava com a mão na serra. Então hoje já existem sensores de parada para quando eles identificam uma aproximação da mão maior o quê? Uma aproximação da mão mais próxima
a serra do que a carne em si, para poder desligar essa máquina. Existem diversas formas de se fazer esse sensor de parada, mas boa parte desses sensores utilizados nessas máquinas são os sensores de presença. Então, quando ele identifica a presença a partir de um ponto, ele acaba fazendo com que pare aquela atividade. Certo? Tem alguém me ligando. Deixa eu ver. Vamos lá. O atuador. Basicamente é o que vocês conhecem por motores. Certo? Mas basicamente um atuador, ele é um dispositivo que ele atua para alterar fisicamente uma variável manipulada. Pode ser uma válvula utilizada para restringir a passagem de um fluido, bombas para regular o fluxo ou entre outros. Basicamente, os atuadores são qualquer dispositivo que oferece alterações físicas sobre algo. Por exemplo, um motor, ele é um atuador. Uma bomba ou um medidor de fluxo, por exemplo, ele é um atuador. Porque ele exige uma alteração física para identificar as atividades. Ok? O controlador lógico programável, chamado CLP, certo? Ele é um aparelho eletrônico digital que pode ser programado através de uma linguagem de programação de maneira a executar funções aritméticas, lógicas, de temporização, de contagem, entre outras. Possui entradas para aquisição de dados e para saídas, para acionar diversos tipos de dispositivos ou processos. Um CLP, gente, é o que controla as máquinas industriais, basicamente. Ele é um microcomputador que recebe funções. Então, você literalmente, como o nome já diz, você programa ele. Você define o que ele vai fazer. Então, vamos supor, você tem um braço robótico para fazer montagem de carros. E essa montagem de carros, você precisa controlar um carro. Desculpa, um momento aqui. Pronto. Que o pessoal tá mandando a mensagem aqui. Então, você tem um braço e você precisa controlar ele para pegar uma parte de um carro e colocar numa determinada posição, certo? Então, o que acontece? Esse movimento de pegar e colocar na determinada posição, ele vai ser determinado pela programação que você vai colocar no CLP. Então, basicamente ele é o cérebro de todo o equipamento. Seja de um sensor, seja de um braço, seja de um motor, seja de uma válvula, seja do que for. Esse CLP, ele vai ser o nosso cérebro para executar essas ações, certo? A gente também tem os programas, que são os softwares, que eles são o que a gente introduz nos CLPs, certo? Que são instruções lógicas sequencialmente organizadas, as quais indicam ao controlador ou ao computador as ações a serem executadas. Isso daqui, gente, ó, isso daqui é um CLP. Tá vendo? Esse daqui são sensores, são diversos tipos de sensores. E aqui a gente tem um atuador. Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Certo? Eu vou colocar ele para vocês assistirem. Deixa eu só fechar isso aqui. Que é basicamente definindo o que é um CLP com a parte visual. Quando o assunto é automação industrial, então o primeiro nome que vem na nossa mente é o CLP, correto? Bom,
Neste vídeo de hoje eu vou mostrar a você o que é um CLP e por que você precisa colocar em seu radar esse equipamento que separa o que eu digo ali, os homens dos meninos, quando o assunto em questão é automação industrial, legal? Bom, mas antes eu preciso pedir um favor para você que está assistindo aqui a gente no YouTube, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações. Vou pular essa parte. Bacana? Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e eu vou iniciar esse nosso vídeo de hoje com uma pergunta simples para você. Você sabe o que significa CLP? Bom, CLP significa Controladores Lógicos Programáveis, né? O nome é bonito e a finalidade desse dispositivo é realmente incrível também. Você também vai encontrar em diversas outras literaturas a sigla PLC, que em inglês seria Programmable Logic Controller, ou seja, o PLC traduzido para o inglês. Bacana? Mas como podemos definir o CLP em si? O CLP basicamente é um computador responsável por executar algumas funções específicas, né, que através de um programa que um profissional, um programador, ou seja, você vai estar criando, tudo bem? Bom, quando eu falo em CLP também, eu me lembro da época que eu comecei a aprender essa máquina, esse instrumento, né? Eu trabalhava na área de manutenção da Scania aqui em São Paulo e nessa época eu estava aprendendo e acompanhava os profissionais mais experientes. E tinha um rapaz lá chamado Luiz e teve um dia em específico que nós estávamos alterando uma parte do programa de uma das máquinas responsáveis ali pela parte do processo de montagem dos motores dos caminhões. E nesse dia foi que eu aprendi na prática o que eram efetivamente as entradas e saídas do CLP. Hoje eu quero mostrar o que eu aprendi naquele dia para você. Bacana? Bom, quando nós falamos de CLP, nós podemos dividir esse indivíduo, né, em três importantes partes. O cartão de entradas, o cartão de saídas e o processador ou CPU e assim por diante. Vamos lá então, né? O cartão de entrada do CLP é o que representa a parte sensitiva do CLP em si. Por exemplo, são as entradas que recebem os sinais externos ao CLP. Esses sinais podem ser classificados de dois formatos, são os sinais digitais e os analógicos. Para ficar um pouco mais claro aqui, vamos considerar que os sinais digitais são aqueles que representam somente duas variações de status em seu funcionamento como um todo. Por exemplo, uma botoeira, ela só pode estar pressionada ou não pressionada, né? Ou seja, eu apertei ou não o botão, tudo bem? Esse é um sinal digital para nós. Um fim de curso, por exemplo, também é um sinal digital, porque ele só pode estar classificado ali no seu funcionamento como acionado ou não acionado. Bacana? Então, status 1 ou 0. Isso é digital. Mas existem também, as entradas analógicas, né? Que na verdade são entradas que possuem uma variação da grandeza elétrica em seu sinal. Como assim variação de grandeza elétrica, né? Imagine um termopar, por exemplo, que mede a temperatura de um forno. Lá na saída do termopar, que na verdade é um termômetro, né? Normalmente você terá uma variação de tensão ao invés de um status de aberto ou fechado. Bom, depois que os sinais de entradas chegam ao CLP, é a vez do processador entrar em ação. O processador, controlador, CPU, você encontrar, na verdade, diversas literaturas, mas basicamente estamos falando da mesma coisa, bacana? Bom, o processador é o responsável por realizar a execução do programa que está lá dentro da CPU do CLP. Ou seja, ele realiza a verificação do status das entradas e, com base na programação, que pode ser ladder, por exemplo, ele atualiza as saídas do CLP. Mas quem são as saídas efetivamente, né? O cartão de saídas será o responsável, então, por acionar as cargas elétricas que o CLP irá comandar. Por exemplo, são as saídas que vão ser responsáveis por acionar as bobinas dos contadores, solenoides, etc. Mas o cartão de saída, assim como os de entradas, né, podem também funcionar de maneira digital ou analógica. Mas como assim analógica, digital, analógica? Não confunde, Everton, né? Calma, né? Nós vamos deixar isso mais claro, tá bom? Olha só, imagine um acionamento de um contator. Ele aciona em função de uma alimentação, correto? Ou seja, ligado ou desligado. Dois estados lógicos somente. Então, neste caso, né, basta que a saída seja digital para controlar o seu status de funcionamento. Agora, vamos supor que você possua ali um inversor de frequência e que a velocidade dele é determinada em função da programação do seu CLP. Neste caso, você precisará então que o seu cartão de saídas do CLP tenha uma saída analógica, que seja, por exemplo, uma variação de corrente de 4 a 20 mA. Esta variação de corrente significa, por exemplo, que 4 mA é 0 RPM do inversor e 20 mA será 1800 RPM.
Percebe que de acordo com que o CLP vai aumentando de 4 a 20 mA, a velocidade do motor aumenta proporcionalmente? Bom, então podemos assumir assim, o CLP possui na verdade 3 principais partes. O cartão de entradas, né, que recebe os sinais externos ao CLP, o processador que analisa essas entradas e executa as ações da programação que foi inserida nele, e o cartão de saídas que, em função da programação, irá acionar ou não as cargas elétricas ligadas à sua saída, seja ela digital ou analógica. Tudo bem? Espero que você tenha gostado deste nosso vídeo de hoje. Eu vou pedir também para você se inscrever aqui no nosso canal, se você estiver assistindo no YouTube, e se você estiver assistindo no Facebook, então... E aí, pessoal? O que é que vocês acharam? Tá todo mundo quietinho. Ó, aqui tem um vídeo que eu trouxe também sobre os componentes da automação industrial, certo? Que são componentes que a gente precisa saber a princípio e que eles são a base de tudo que a gente vai estudar a partir daqui. Vou colocar ele aqui. Quais são os componentes que você vai, sem sombra de dúvidas, encontrar na planta fabril, ou seja, na indústria, quando o assunto é automação industrial? E além de todos os produtos da linha industrial, você ainda tem treinamentos gratuitos, né? O link está aqui na descrição, depois você vai poder dar uma olhada, tá bom? Nós falaremos sobre esses componentes agora, tudo bem? Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Então, a ideia de hoje é mostrar para você quais são os componentes principais. Claro que existem vários quando o assunto é automação industrial, mas eu quero te mostrar quais são os produtos que vocês vão interagir no dia a dia sem sombra de dúvida. Depois você responde aqui para mim se vocês concordam ou não comigo, tudo bem? Olha só, começando logo aqui, nós temos logo de cara, obviamente, um motor elétrico trifásico. Concordam comigo? Quando eu falo de um motor elétrico trifásico, nós estamos falando, na verdade, de um dispositivo que está, sim, presente, que é uma carga elétrica importante para o cenário industrial e vai ser controlada por outros dispositivos. Quando a gente fala da parte de comando do motor, nós temos aqui, ó, botoeiras. Nesse caso eu trouxe umas botoeiras da Schneider, que é uma botoeira sem fio, tá? Um pouquinho mais luxuosa, vamos dizer assim. Essas botoeiras sem fios aqui, ela é comandada através de um relé, que é esse daqui, ó, tá bom? Tudo Schneider esse daqui. Depois, nós falamos de automação, não é isso? Então, o CLP, eu tenho aqui um TM100 e um TM200, dois modelos de CLP da Schneider Electric, que o CLP vai ser o cérebro da automação industrial. Sendo o cérebro, então, ele é quem vai comandar todo o processo de automação de uma máquina, por exemplo, recebendo informações externas, ou seja, recebendo informações da máquina como um todo, por exemplo, sensores ou mesmo essas botoeiras que você acabou de observar, e com base na sua programação ele vai dar comandos para que o seu sistema, a sua máquina funcione. E esse comando pode ser até mesmo um comando para dentro de um inversor de frequência, como esse aqui, que é o ATV12, né, o Altivar 12, também Schneider, e ele vai conseguir, por exemplo, controlar o motor elétrico trifásico que nós acabamos de ver anteriormente. Qual é a finalidade do inversor? Você viu nos nossos vídeos anteriores, né? É controlar a velocidade do motor, dentre outras também funcionalidades dele. A principal é controlar com eficácia a velocidade do motor elétrico trifásico, tudo bem? Mas além de ter a capacidade de repente, conduzir ali a partida de um motor através de um inversor de frequência, o CLP também pode startar, vamos dizer assim, um soft starter. Startar no soft starter foi engraçado, né? Ou seja, ele pode dar um comando para o soft starter ou receber um comando de volta do soft starter para estar interagindo ali na automação como um todo através dele. Tá certo? Só que muitas vezes quando você está com o seu CLP rodando, você quer controlar ele através de uma interface, que nós chamamos de interface homem-máquina, ou as IHMs. Então você também vai encontrar bastante nas máquinas a IHM para quê? Para fazer o controle das funcionalidades do seu CLP, até mesmo para acionar o motor que nós acabamos de ver aqui do lado, tudo bem? E, obviamente, se não houver um inversor ou um soft starter, pode ser também que mesmo existindo esses dois componentes comandando o motor, você precise de quem? De contatores, correto? Então os contatores, esses contatores são contatores de potência, tá? Por mais que a gente substitua a parte de comando por um CLP, ou seja, a lógica toda, ao invés de fazer com contatores,
auxiliares e contatos auxiliares nós façamos com o CLP, eu não vou deixar de utilizar o contador de potência. Então por isso que eu trouxe eles aqui também. Tudo bem? Aqui eu tenho um outro modelo de inversor de frequência, tá? Mas já falei sobre o inversor aqui do lado, então vamos para a última parte aqui dos nossos componentes, que são as fontes. Por que é importante a fonte? A fonte ela vai permitir com que eu reduza o nível de tensão de comando, por exemplo, de 220 ou 380 para 24 volts, de uma maneira com a qual eu consiga garantir o funcionamento do CLP ou de todos os outros componentes que vocês estão vendo aqui na minha mesa, mas também para reduzir, para atender regulamentações, como por exemplo o NR10 e NR12, que exige tensão extra baixa, né, chamado de extra baixa tensão, tensões menores do que 48 volts, para fazer o comando dos painéis, de máquinas e assim sucessivamente. E olha só que bacana, se você observar todos esses componentes que vocês estão vendo aqui na minha bancada agora, CLP, inversor de frequência, contatores, soft starter e tudo mais. Por mais que esse soft starter seja da Telemecanique, ele é idêntico da Schneider, que na verdade a Schneider é dona. Deu para vocês terem uma noção basicamente de quais são alguns componentes que a gente utiliza na automação industrial. Esse vídeo aqui, esses dois vídeos que eu mostrei para vocês, o intuito de trazer eles foi porque eles mostram fisicamente o que seriam cada uma das peças, certo? Na próxima aula a gente vai entrar na parte de sensores. Esse daqui eu vou mostrar algo mais prático para vocês, certo? Mas o que acontece? Na aula de hoje a gente viu a parte da introdução do que seria a automação industrial, certo? A parte do histórico, aqui. É bom vocês darem uma lida e uma pesquisada também, certo? A evolução com o partir dos séculos, certo? E essas questões de processos, como eles são divididos por tipos de processo e classificação por grau de flexibilidade. A atividade de vocês é basicamente voltada principalmente para esses dois assuntos. Eu vou botar as questões, certo? E eu espero que vocês respondam com as palavras de vocês, mas vocês podem estar procurando também na internet algum material de apoio. Porém, não copiem, colhem a resposta que vocês verem da internet, certo? Tentem fazer a atividade, porque boa parte da matéria de automação é a parte da teoria. Então, para a gente poder avançar com as práticas, vocês precisam entender essa parte teórica. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Certo, professora, tudo ok. Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer. Tudo ok, pro. Sua matéria está ótima, viu? Tá certo. Então, Tô gostando muito. que bom. A tendência é melhorar, certo? Eu vou colocar esse material aqui e o vídeo lá no grupo. O vídeo ele vai demorar um pouquinho porque ele leva quase 1 hora para processar e ficar disponível, certo? Mas assim que terminar de processar, eu vou colocar o link lá no grupo e vou colocar aqui, ó, na plataforma também. Na verdade, eu já coloquei, eu só não coloquei os e-mails de vocês, tá vendo? Eu não cadastrei vocês ainda, porque no grupo eu contei 25 pessoas. Só que eu não sei exatamente quantas são no total. Vocês sabem me dizer? Quantas pessoas tem lá na sala? Ó, tiveram 20 respostas aqui ao formulário, tá vendo? Porque com certeza no grupo tem algumas pessoas que desistiram e não saíram do grupo. Pronto, então eu vou fazer o seguinte, ó. Com essa lista que tá aqui, eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Mas George Lucas não desistiu não, viu? George e Lucas não, poxa. Eu acho que eles mandaram um e-mail, cara. Aqui, ó, a lista das pessoas que mandaram e-mail pra mim. Deixa eu diminuir um pouco. Tá vendo? Ó, Lucas, que vocês falaram, não foi?
Foi. Lucas Moraes, Isso, tá aqui o e-mail dele. Quem era o outro? George. Hoje não tô vendo aqui não, viu? Alguém sabe qual é o e-mail George, dele? acho que ele tá aí, pro. Não? Ele tá no grupo, mas o e-mail ele não deve ter enviado, né? É isso. Eu preciso dessa listagem pra eu mandar pro pessoal colocar lá no site, entendeu? Ô, pro, a senhora vai botar no grupo, né? Vou colocar lá no grupo. Só que assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Para as aulas de vocês serem validadas, é uma exigência do colégio que vocês pelo menos acessem uma vez na semana a plataforma, entendeu? Que faz o quê, pro? Não entendi. A escola pede que vocês acessem a plataforma pelo menos uma vez na semana. Como é que acessa essa plataforma? Ó, o que é que vocês vão fazer? Eu vou cadastrar o e-mail de vocês, certo? Eu tenho que cadastrar lá com o pessoal o e-mail de vocês. Ô, pro, eu vou te dar um outro e-mail, que esse e-mail pra mim tá ruim. Então, aí você cadastra o da minha esposa. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link de novo lá. Hoje vai ser o último dia que eu vou mandar o link, certo? E aí, você manda de novo, você preenche. Certo? Certo, aí a senhora cadastra o e-mail da minha esposa e aí eu faço isso. Pronto. Aí eu vou dar até hoje à noite para vocês mandarem os e-mails, para quem não mandou ainda, no caso, para eu poder cadastrar. Aí o que é que vocês vão fazer para entrar? Vocês vão entrar aqui, ó. Fatec Edu. Peraí. Deixa eu entrar bonitinho. Pra entrar aqui. Os microfones ligados aí ficam interferindo aí, velho. Não sei. Meu tá ouvindo? Tá, ouvi. Vocês vão entrar. Eu vou mandar o passo a passo lá no grupo, quando ele cadastrar, certo? Aí vocês vão entrar nesse site aqui, fatec.edu.br. Aí vocês vão colocar aqui, ó, o e-mail de vocês, certo? E a senha. A senhora tá mostrando, pro, que não tá passando, mostrando não. Não tá mostrando, não? Tá mostrando aí pra vocês? A senhora tá mostrando como é que faz, é? É. É que eu só tô vendo a foto da senhora. Aqui tá. Deixa eu botar de novo. É porque tem que desligar os microfones aí, pois que fica interferindo, não dá pra ver não. Pois é. Eita, chega, travou aqui. Pera aí que eu vou entrar de novo. Não saiam não, fiquem aí. Eu vou entrar de novo na chamada. E de vez em quando ele dá uma travada aqui. Cadê? Pera aí. Beleza? Pronto. Essa Eita, entrei na sala errada. Pronto, estão escutando? Então, Dá pra ver agora? Rapaz, professora, dá não, viu? Tá embaçado. O que foi? Pera aí. E agora? Ô, pro, Continua a mesma coisa. A senhora coloca no grupo, professora. Pronto, eu vou colocar no grupo então. E aqui tá aparecendo que eu tô mostrando. Tudo certinho, olha.
Eu só tô ouvindo a senhora falando e uma foto. É? É. Estranho. Seu celular tá igual a você, Daniel, Ô, doido. Daniel, velho, toque na tela, toque no quadradinho que tá a professora aí. Acho que é por isso que você não tá vendo. Aham. É que eu sou burro pra esse negócio, pô. Vocês têm que ensinar Toque no ele. quadradinho aí, rapaz, com o Não nome da é burro não, professora. pô. Pronto. Não, eu tô vendo você agora, Binho. Eu não quero ver você, não. Você tem que tocar no quadradinho aí onde tem a professora, rapaz. Nome da Ah, da professora. professora, né? Pronto. Tô vendo agora, pronto. Desculpa aí. Não, Pela relaxa. vergonha. Aí, ó, vocês vão pegar, quando eu mandar lá no grupo, vocês vão pegar esse e-mail que vocês cadastraram, tá vendo? Vocês vão digitar aqui. Aqui é o meu, no caso. E vocês vão colocar a senha que eu vou mandar pra vocês. Certo? Aí, quando vocês entrarem, aperta aqui em login, ó. Ele vai carregar. Vai digitar a senha e vai botar o e-mail da FATEC, é? Não, esse e-mail aqui que vocês cadastraram, tá vendo? Ah, o e-mail que cadastrou, né? É, isso. Aí, Ah, ó, então cadastra o meu, pro. Já que a senhora vai botar a senha pra ver se dá certo. Se não der certo, eu falo com a senhora. pronto. Aí, ó, vai aparecer pra vocês igual tá aqui no meu, tá vendo? Só que o meu eu tenho todas as matérias, né? O de vocês só vai aparecer a matéria de vocês mesmo, que é automação. E a de eletrônica, eu acho que vocês estão, né? É. Pronto. Aí, ó, vai aparecer a matéria pra vocês, é só vocês clicarem em cima. Eu já coloquei, inclusive, aqui, ó. Tá vendo? Tem um negócio chamado Primeiras Aulas. E tem esse PDF aqui, que é o que eu tava mostrando pra vocês na live. Aí é só vocês clicarem que ele baixa no celular de vocês. Mas quando vocês forem cadastrados, vocês entrem pelo menos uma vez na semana pra poder ver isso, viu? Porque eles vão contar isso como frequência também. Pronto, professora. Depois a senhora bota isso lá no grupo explicando também. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, quando eles liberarem o acesso de vocês, eu faço um vídeo pequenininho e coloco lá no grupo, mostrando como é que vocês entram. Pode ser? Ok. Fechado? Eu só consegui ter acesso já. Oi? Já tá liberado lá. Já Já acessei pelo mudo. Já tá? Agora vocês conseguem ver a matéria de automação? Não, não consegui ver nenhuma matéria, não. É isso, é porque eles têm As que matérias. cadastrar vocês na matéria. Aí eu vou mandar essa lista aí, pra eles cadastrarem na matéria. Certo. Viu? Outra coisa, a atividade dessa aula de hoje, eu vou mandar no mesmo formato dessa lista que eu pedi para vocês preencherem, tá vendo? Aí vocês respondem e me enviam. Aí fica tudo bonitinho. Vai ser melhor mesmo. Viu? Porque aí vocês não precisam ficar tirando foto nem nada. Agora sim, só vão responder a atividade quando vocês responderem de uma vez, viu? Não respondam um dia uma questão, outro dia outra questão, não. Respondam tudo de uma vez. Tá certo? Beleza. Fechado, então? Ok, Ô, professora. Fechou. Ô, Tudo de uma vez? oi? Tudo de uma vez só? Quando vocês forem botar a resposta, responda tudo. Ô, Daniel. É pra você responder a atividade, Daniel. Pra não É que estar minha mandando a mente resposta funciona hoje e outra amanhã. Minha mente funciona devagar, poxa. Mas anote Mas- no caderno. Mas Aí, você tem o caderno, meu filho. Ah, pronto. Me desculpa aí pela vergonha. Meu Deus. Ah, miséria. Relaxe. Certo, gente? Fechado? Fechou, professor? Pronto. Aí o que acontece? Ok. Vocês me enviam a atividade até na sexta. E no sábado de manhã a gente corrige. E depois a gente vê o resto do assunto. Fechado? Pronto. Pronto. Foi um prazer, queridos. Um beijo e um bom dia, viu? Bom dia, professora. Obrigado pela aula aí, viu? Obrigada a vocês. Bom Tchau. dia. Obrigado pela aula, viu?